Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez com nossas mensagens virtuais. Todos, principalmente as mulheres, devem estar acompanhando a nossa programação com relação ao Outubro Rosa, o mês da prevenção do câncer de mama. Foram ótimas as lives, os vídeos transmitidos a vocês, mas para encerrar a nossa programação, direcionada ao tema, fomos buscar uma autoridade considerada no ramo da medicina. Trata-se do Dr. Carlos Alberto Luiz. Seu currículo é inquestionável, o que habilita a fechar com chave de ouro a nossa programação. A entrevista será conduzida pela diretora de saúde e serviço social da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp, Alzira Garcia. Muito boa entrevista e obrigado, Dr. Carlos e Alzira. E aguarde a nossa programação com relação ao Novembro Azul. Boa tarde. Caras associadas, associados, colegas, amigos, colaboradores da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp. Sejam bem-vindos a esta atividade, mais esta atividade da APS. Essa é mais um dos eventos que estão sendo organizados pela APS no mês de outubro, em prol da campanha do mês, reconhecido internacionalmente como o mês que se pensa em ações para a prevenção do câncer de mama. Neste momento, estamos aqui com a presença do Dr. Carlos Alberto Luiz, com o qual vamos conduzir um bate-papo a respeito de questões específicas do câncer de mama. Então, eu apresento o Dr. Carlos Luiz, que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é assistente, doutor da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas, é mastologista pelo Hospital das Clínicas também, supervisor residência médica em mastologia no HC, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, de 2005 a 2007, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de 2011 a 2013. É diretor do Departamento de Ações Sociais e Direito da Mulher, na SBM. Mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Presidente de honra da União e Apoio ao Combate do Câncer de Mama, da UNATAM. E esse é o nosso querido Dr. Carlos Alberto Luiz, que já atendeu muitas colegas da Sabesp, tanto em problemas com câncer de mama, em obstetrícia também. Então, seja bem-vindo, Dr. Carlos Luiz, e obrigado por estar conosco neste momento. Nossa, Alzira, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Eu acho que a Sabesp faz parte da minha história, vocês fazem parte da minha história, então poder revê-la, poder conversar com as pessoas que participaram e os novos que estão aposentados estão, obviamente, desfrutando desse processo, dessa informação, eu acho que vale a pena. Por quê? Quando a gente fala de mama, quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de cuidado, é muito importante a informação qualificada. E as pessoas que recebem essa informação também poderem, obviamente, multiplicar essa informação para quem não teve acesso a ela, né? Tudo começa com educação e informação quando a gente busca diagnóstico precoce, por exemplo, né? Então, Alzira, brigadíssimo, viu, pela oportunidade. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Dr. Carlos Alberto Luiz, câncer de mama mata? Então, para esse ano de 2021, são esperados mais ou menos 66.800 novos casos de câncer de mama.
com uma mortalidade próxima de 17, 18 mil mortes. Ou seja, quase um quarto das mulheres com câncer de mama, infelizmente, morrem em função do câncer de mama. Por que essa mortalidade é tão alta? Porque, infelizmente, o diagnóstico é feito de uma forma muito tardia. Para você ter uma ideia, Alzira, em média, hoje, no SUS, o paciente, quando vai procurar em função de um câncer, o faz com nódulos de até 3, 4 centímetros. E o câncer de mama, para atingir 1 centímetro, demora, em média, pasme, de 8 a 10 anos. Ou seja, eu perdi muito tempo para o diagnóstico precoce como um todo, né? E é por isso que um bate-papo como esse é importante, né? Você vai perguntar para mim daqui a pouco, como é que eu faço esse diagnóstico precoce, né? Quais são, na verdade, as estratégias para que isso possa acontecer? Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente, se morre muito de câncer de mama no Brasil, sim. E é o câncer mais incidente na mulher, depois dos não melanomas de pele. Então, a gente tem que estar muito atento mesmo. E uma dor na mama, nas mamas, pode ser um indicativo de câncer do início? Sim, é muito raro. Dor na mama justificando o início de um câncer quase que praticamente inexiste, porque o câncer de mama não dói. E eu diria, pena que não dói, porque se doesse, precocemente as mulheres iriam ao médico para tentar esclarecer o que estaria acontecendo e, obviamente, a chance do diagnóstico precoce aumenta muito nesse sentido, Alzira. Mas não dói. Então, dores na mama pode ser qualquer outra questão, não câncer de mama. Porque normalmente é ação hormonal, normalmente é alguma inflamação dos nervos intercostais. Você vai falar, então nunca é câncer? Não, eu falei que raramente é câncer, né? Normalmente o câncer que dói é aquele que já está muito grande localmente e começa a invadir a pele, a parede torácica, mas isso é uma outra condição, né? Normalmente não dói. Seria num estágio bem mais avançado, né? Sem sombra de dúvida. Facilmente diagnosticado, né? Pela própria pessoa que está olhando a própria mama, Alzira. Certo. E teria algum fator de risco para a ocorrência de câncer de mama? Então, assim, normalmente a história familiar é um fator muito importante no aumento do risco da mulher para câncer de mama. Por exemplo, se a mulher tem algum parente em primeiro grau que teve câncer de mama, quem que é primeiro grau? Mãe, filha e irmã. Então, se ela tem a mãe, a filha ou a irmã que tiveram câncer de mama, a possibilidade dela vir a desenvolver um câncer de mama no decorrer da vida é acima de 20%. Então, tem que ficar muito atento a isso. Ah, Carlos, todas as mulheres que têm câncer têm história familiar? Não. É assim, 10 a 15% têm história familiar e 80 a 90% não tem história familiar. Então, o mais frequente é não ter história familiar. Ah, que mais, Carlos, de risco que eu posso estar diminuindo em função de eu entender como é que essas coisas acontecem? Então, assim, o que é importante? Exercício físico é fundamental, que diminui meu risco. Alimentação adequada é muito importante, porque diminui meu risco. Ah, Carlos, o que é alimentação adequada? Pobre em carboidrato. Ah, Carlos, o que é carboidrato? Tudo que é gostoso. É gostoso, é carboidrato. Batatinha frita. Fácil. Né? Então, diminuir. Ah, não posso comer? Não é não poder comer. Né? É você conseguir selecionar, né, para não fazer a gente ter uma ideia, cada quilo que a mulher ganha depois da menopausa aumenta a desenvolver câncer de mama. Em outras palavras, ganhar peso depois da menopausa é péssimo, aumenta o risco de câncer de mama. Sem contar, obviamente, além das doenças cardiovasculares, que matam muito mais do que o câncer, né? 35%, 40% dos casos de morte no Brasil hoje é por doenças cardiovasculares.
obesidade, sedentarismo, cigarro, excesso de bebida, tudo isso aumenta todos esses riscos, né? Com certeza. Uhum. E, assim, tem uma idade mínima para se, porque a mulher deve começar a fazer os exames, ou adolescentes podem ter casos tem casos em adolescentes de câncer de mama? É muito raro, Alzira, é muito raro. O pico de incidência do câncer de mama no Brasil, na mulher brasileira, é 55 anos. Essa incidência começa a crescer, começa a se iniciar a partir dos 30. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza mamografia anual a partir dos 40 anos. Por que não se faz antes? Porque a mama é muito densa, né? A não ser que seja uma mulher que engravidou e amamentou muitas vezes, fazer mamografia antes dos 35, 40, você vai ver 2 borrões brancos e não vai conseguir identificar nada. A gente pede depois dos 40, porque a partir de 35 anos, a mama começa a ser substituída por gordura. E quanto mais gordurosa a mama, melhor para a mamografia. Quanto menos gordurosa, pior. Certo. O senhor falou com relação à idade das mulheres, né? E eu tenho visto que homem também pode ter câncer de mama? É possível? Casos de câncer de mama, 1 é em homem. É muito mais raro, é 1% dos casos como um todo, mas pode sim, com toda certeza. E aí começa que... como que é feito esse exame em homens? Exato. Assim, não tem mamografia para homem, obviamente, né? Normalmente, quem faz o diagnóstico é a palpação do próprio homem, que sente um caroço na mama e vai procurar um médico. Como ele não tem muito parênquima, muita glândula, fica mais fácil para ele evidenciar o nódulo como um todo, diferentemente da mulher, que tem muita glândula, às vezes o nódulo se perde dentro da glândula e ela não consegue palpar. Se, no meu caso, né, o senhor falou da idade, eu sei que eu tive um câncer muito raro, né, que foi in situ, e foi com uma idade, antes, com um pouco, 35 anos, né, então eu estava nessa fase das exceções, né? Porque, na verdade, né, Alzira, o câncer in situ a gente nem considera câncer, né? Porque, na verdade, o câncer que pode matar, o câncer que pode, na verdade, evoluir para metástase é aquele que invade. O in situ é um momento antes desse processo. Então, você teve muita sorte de conseguir diagnosticar antes da invasão, né? Tanto é que a gente não usa terapia sistêmica como quimioterapia para quem tem câncer in situ, né? A gente usa, no máximo, anti-hormônio e radioterapia. Certo. Doutor Carlos Ruiz, se pudéssemos fazer um roteiro, entendo metástase, o câncer de mama vai invadir ou vai ocorrer em quais órgãos? Então, é assim, o grande problema do câncer de mama são as metástases, né? A paciente, quando ela sofre, raramente sofre em decorrência de problemas locais mamários. Ela sofre em função das metástases. É isso que faz, eventualmente, ela morrer, percebe? Não é o problema local, é o sistêmico, né? Por isso que tudo que a gente faz em termos de tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia, a imunoterapia como um todo, é para evitar ou diminuir o risco de metástase, porque é aí que a mulher sofre. Respondendo à sua pergunta, são 4 órgãos mais frequentes de metástase em câncer de mama: osso, fígado, pulmão e, nos tumores mais agressivos, o sistema nervoso central. Osso, fígado, pulmão e sistema nervoso central, Alzira. Certo. Só complementando, desculpa, Alzira. Por isso que quem faz o segmento, normalmente, e teve um câncer um pouco mais avançado,
sempre faz um raio-x de tórax para ver o pulmão, ou tomografia, sempre faz um ultrassom ou uma tomo de abdômen para ver o fígado, sempre faz um mapeamento ósseo, a cintilografia óssea, para ver os ossos como um todo. E, eventualmente, tomo ressonância de crânio, né, para ver se tem alguma coisa em nível central. Certo. Nossas associadas, né, são, na maioria, estão na melhor idade, né? Se não tiveram, tem algum cuidado especial para as mulheres que estão com mais de 50, 60 anos? Elas já passaram dessa fase de, não é mais, se não teve, não vai ter mais, ou continua? Não existe isso em câncer de mama. Ele pode atingir as pessoas a partir dos 30, 40 anos, em qualquer idade, né? O que eu disse é que o pico de incidência, o máximo de incidência é 55, mas a partir daí começa a decrescer, mas decresce lentamente, né? Já tive pacientes com mais de 100 anos com câncer de mama, já tive pacientes próximos aos 100 anos com câncer de mama. Então, ela precisa, sim, continuar o seu cuidado. Carlos, que cuidado é esse? Mamografia anual, né? Fundamental. Mamografia anual é fundamental. E por quê? As pessoas perguntam muito, Carlos, ao invés de eu fazer mamografia, não é melhor a autopalpação? O que é a autopalpação? É você, uma vez por mês, para quem menstrua depois da menstruação, para quem não menstrua, escolhe um dia do mês, começo, meio e fim, durante o banho, palpa a sua mama. Sempre contra o gradeado costal, contra as costelas, para ver se sente alguma coisa diferente. Se sentiu, procura um mastologista. Mas por que isso é importante? Porque você vai conhecer a sua mama. Porém, eu só começo a palpar os nódulos mamários a partir de 1,5, 2 centímetros. Quando eu faço o diagnóstico simétrico, por isso a vantagem da mamografia. E é por isso que o autoexame não substitui a mamografia, porque eu faço o diagnóstico muito mais precoce com a mamografia, né? Então, mamografia a partir dos 40, anual, é muito importante. Eu quero conhecer minha mama, se palpa, mas isso não significa que não tem que fazer a mamografia, pelo contrário. A gente comumente faz aquela dupla, mama e mamografia e ultrassom. O ultrassom aí não é fundamental no diagnóstico. Ultrassom não é, porque, na verdade, você já deve ter percebido, Alzira, em alguns serviços, quando você faz ultrassom, demora 10 minutos. Em outros serviços, às vezes, demora 40 minutos. O que eu quero dizer com isso? O ultrassom de mama depende muito de quem faz. Quem faz muito rápido, normalmente pode não encontrar alguma coisa que exista. E isso traz para a paciente uma falsa sensação de segurança, porque não achou nada. Mas não é que não achou nada porque não tem nada. Não achou nada porque não foi suficientemente importante a realização para localizar alguma coisa. Então, a gente não usa ultrassom para rastreamento. Exame de rastreamento, ou seja, população assintomática, que tem por objetivo diagnóstico precoce, mamografia. O senhor nos disse que a questão da na família, a ocorrência de câncer é um fator bastante preponderante, né, para identificar câncer de mama, né? E agora, se mulheres que não tiveram filhos, pode ser uma situação que pode oferecer um indicativo, uma propensão a ter câncer de mama? Então, é assim, Alzira. O câncer de mama, ele depende de um hormônio chamado estrogênio. É o estrogênio e a progesterona, os hormônios femininos, que proporcionam na mama as alterações que levam ao câncer. A mulher começa, em média, a menstruar entre 10 e 15 anos e para de menstruar entre 48 e 52 anos. Quanto mais precoce iniciar, quanto mais tardiamente terminar, essa janela de exposição hormonal é maior, aumenta o risco. Quem diminui meu risco?
A mama começa a se desenvolver normalmente a partir de 8, 9 anos de idade. E ela se desenvolve, ela cresce, em média, até 20, 25 anos de idade. Tudo que acontecer no período de crescimento e desenvolvimento mamário, ou seja, dos 8, 9 aos 20, 25, reverbera futuramente em mais risco ou menos risco. Por exemplo, uma mulher que é submetida a uma radiação, uma radioterapia, durante o período de crescimento mamário, tem mais câncer de mama no futuro. Uma mulher que engravida durante o crescimento mais mamário tem menos câncer no futuro. Então, a gravidez e a amamentação, respondendo a sua pergunta, a gravidez e a amamentação que protege é aquela que ocorre durante o período de crescimento mamário. Ah, mas por quê, Carlos? Porque durante o crescimento mamário, as células do ducto mamário, elas são mitoticamente muito ativas, elas duplicam muito, tem várias instabilidades. Quem estabiliza essas células é a gonadotrofina coriônica, que é produzida durante a gravidez, né? Então, a gravidez e a amamentação que protege é aquela que ocorre durante o período de desenvolvimento mamário, ou seja, até os 25 anos. Ok. Bom, doutor Carlos Luiz, são muitas as perguntas, né? Mas o objetivo nosso da APS, né, é chamar a atenção para a questão de se fazer um diagnóstico precoce, né, a fim de evitar o câncer mamário, né? Eu gostaria de, já encerrando e agradecendo também a sua participação, que o senhor ficasse à vontade para mandar uma mensagem para as nossas associadas, né, e amigas e colaboradoras, com relação até esse movimento internacional do Outubro Rosa. Bom, Alzira, quando a gente... A mamografia não previne o câncer, ou seja, não evita que ele apareça. A mamografia o diagnostica precocemente. Isso é fundamental. Quando a gente fala do Outubro Rosa, o mês de outubro é um mês de conscientização dessas questões. Mas, na verdade, o ano todo tem que ser rosa, né? É janeiro rosa, fevereiro, março, todos os anos, todos os meses dos anos. Por quê? Por quê? Porque a mulher precisa necessariamente se cuidar, né? Então, o outubro a gente usa para conscientizar, para estimular, para lembrá-las desse processo como um todo. De novo, o câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres, tirando os não melanomas de pele. E mais do que isso, eu falei de fatores de risco, eu falei de aumento de risco, de pico de idade, mas existe muito que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco, como eu falei anteriormente. Exercício físico, alimentação adequada, cuidar da cabeça e tomar bastante líquido faz toda a diferença. Eu diminuo o meu risco na medida que esses hábitos de vida estejam presentes na minha vida. Hoje são milhões de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Milhões de mulheres. Graças ao quê? A um tratamento eficiente e a um diagnóstico precoce. Quando eu diagnostico precocemente, eu mutilo menos, eu curo mais, uso menos terapias mais agressivas e tenho uma chance de fazer o diagnóstico precoce é muito importante, salva milhões de vidas. Como é que eu faço esse diagnóstico precoce? Mamografia anual a partir dos 40 anos. Queria deixar aqui meu agradecimento a você, Alzira, a todas as pessoas que nos assistiram e que esse vídeo possa passar para muita gente mesmo. E qualquer dúvida, qualquer questão que possa ter a mais, Alzira depois passa meu Instagram, passa o meu e-mail, para que vocês possam mandar as perguntas e eu terei o maior prazer em estar respondendo para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Luiz. Obrigada mesmo. Até uma próxima. Obrigada.
Obrigado, Alzira. É.